Os tipos de TDAH são o seguinte: existe o TDAH predominantemente desatentivo, que é aquela criança que está sentadinha ali, mas ela está longe, ela está viajando o tempo inteiro, que predomina nas meninas. Existe o TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo. Esse sim predomina em meninos e lembra muito o filme Esqueceram de Mim, aquela criança que não para por nada. E existe o tipo combinado, que a gente tem metade de desatenção, metade de hiperatividade e impulsividade. São os 3 tipos básicos. Agora, se a gente for pensar bem, as crianças sempre chegam para a gente porque não estão prestando atenção na aula, porque não conseguem assistir à aula, é sempre essa queixa. Não conseguem dormir, são crianças que não conseguem esperar numa fila, não conseguem brincar brincadeiras onde elas tenham que ficar seguindo uma ordem, uma fila, uma tarefa. Então, sempre a busca é por isso. A criança que tem TDAH, ela não reclama de ter TDAH. Porque ela funciona assim, ela sempre funcionou assim. Então ela tem um cérebro que para ela todo mundo pensa como ela. Mas não é, ela está sempre numa velocidade maior. Até aquelas crianças que parecem muito quietinhas. Porque o cérebro é que está muito veloz. Quando o cérebro está muito veloz e o corpo também, aí é que a gente tem esse tipo mais que a gente chama de pestinha. Vou dar um exemplo aqui. Eu tive um paciente que hoje deve já estar beirando os seus 30 anos, que foi um dos pacientes mais hiperativos fisicamente que eu já tive. Chama Pedro, não vou dar sobrenome, o nome é Pedro. O Pedro, quando foi no meu consultório, foi levado pela mãe e pelo pai. Ele tinha 8 anos e o Pedro já tinha uma série de fraturas no crânio, porque ele pulava, né? O Pedro ele não conseguia ficar sentado. Ele tinha uma hiperatividade física imensa e vivia machucado. E a mãe chegou a um ponto que falou assim: olha, eu tenho medo que daqui a um dia ele bata com a cabeça e ele tenha realmente algum tipo de lesão cerebral. Ok, conversei com os pais, a primeira vez veio o Pedro. O meu consultório na época era um consultório no Leblon e a gente tinha 2 sofás. O Pedro literalmente passou a consulta inteira pulando de um sofá para o outro, de um sofá para o outro, a ponto de eu ficar paralisada com medo realmente que ele caísse e pudesse se machucar mais seriamente. Então, o que eu combinei com os pais? Vamos fazer o seguinte: pai e mãe, eu não vou atender ele hoje, vocês vão me trazer ele daqui a 2 dias. Por quê? Porque eu fiquei extremamente ansiosa, porque ele ia cair, realmente. A hiperatividade dele era imensa. Passei um remedinho, na época, uma coisa muito discreta, que não era ainda especificamente para o TDAH, até um floralzinho, para ver se eu conseguia trazer ele de volta com mais calma. Fui direto numa loja que vendia capacetes de moto muito poderosos, e vi se tinha para crianças. Eles falaram: olha, é raro, mas você vai encontrar numa loja tal, lá em Ipanema. E eu fui. Eu comprei um capacete lindo, tinha que ser lindo, porque eu sabia que com o Pedro eu ia seduzir ele por aquele capacete. Alguma coisa me dizia. E era um capacete todo acolchoado, realmente lindo, amarelo, com uma capa que vinha assim na frente, transparente. Passaram-se 2 dias, o Pedro voltou. Falei: Pedro, olha só o que eu separei para você. Ele ficou encantado, ele parou para ver, né? Ele fez o hiperfoco do TDAH da criança. Ele parou, olhou e falou: tia, isso é para mim? Eu falei: não, isso vai ser uma conquista sua. O que eu combinei com ele? Se a gente for melhorando no tratamento, se fizer tudo direitinho, esse capacete um dia vai ser seu. Mas eu quero que você use ele desde já. E eu confesso que eu tinha medo que ele caísse e tivesse um problema ali dentro do meu consultório. Foi a primeira vez, para vocês verem o nível de hiperatividade que ele tinha. Eu comecei então a explicar para o Pedro: Pedro, quando Ayrton Senna dirige seu carro, ou qualquer piloto de Fórmula 1, por que ele usa um capacete? Aí ele: ué, tia, para se sofrer um acidente, proteger a cabeça. Falei: pois é, por que você tem que proteger a cabeça apesar de você não ser um piloto, Pedro? Ele: não sei. Falei: porque é simples. Aí eu fiz o desenho do cérebro, fiz um desenho todo bonitinho, falei assim: esse cérebro aqui comanda a sua vida. E o seu cérebro, ele é muito veloz. Ele tem uma velocidade como se ele fosse uma Ferrari, como se ele fosse um carro de Fórmula 1. Ele ficou todo empolgado, abriu a tela aqui, né? Porque o capacete abriu uma tela. Ele falou: como assim, tia? Eu falei: você vai ter que ser o piloto do seu cérebro. Seu cérebro é maravilhoso. Se você não souber dirigir ele, você cai, você se arrebenta, você briga na escola, você não aprende as coisas, porque ele sai capotando. Um carro muito veloz, ele vai capotar muito mais fácil do que um carro que anda a 60 por hora. Ele chegou: tia,
O meu cérebro anda o quê? A 200 ou a 300? Eu falei, pode chegar até 400, Pedro, não se importa. O importante é que você tenha controle dele, como você galopa também um cavalo muito veloz. Ele parou, olhou e falou, eu entendi tudo. E como é que eu faço para dirigir o meu cérebro com tranquilidade? Aí eu expliquei tudo, expliquei do lobo frontal, falei que era o freio desse motor poderoso e que esse motor poderoso podia levar ele a qualquer lugar do mundo, mas não podia capotar, senão ele morria antes de realizar todos os seus sonhos. E a partir dali, eu comecei a medicação para o Pedro, expliquei que a medicação é como se fosse um óleo para botar aquele motor em harmonia, como se fosse uma nova pastilha de freio, para o cérebro poder frear melhor, para ele pensar, para ele refletir antes de fazer as coisas, para ele pegar a matéria que era dada na escola e entender. E a partir dali eu não tive problema com o Pedro, porque o Pedro tomou para si, inclusive, a responsabilidade de tomar o remédio. Um dia ele me liga, na época era telefone fixo, e falou assim, a secretária, que na época era Marcinha, falou, Bia, Pedro quer falar com você. Eu falei, Pedro ou a mãe do Pedro? Pedro. Eu falei, passa a ligação. E aí o Pedro, tia, estou te ligando porque há 2 dias que a minha mãe não lembra de me dar meu remédio. Mas fique tranquila, porque eu estou tomando, porque eu sei da minha responsabilidade como piloto do meu cérebro. E foi fofo, porque a história do Pedro mudou da água para o vinho. As professoras me ligando, olha, ele é outra criança, ele agora senta, ele consegue ver a matéria, ele pergunta, tira a dúvida, porque ele sequer perguntava. Foi uma transformação. Os pais felicíssimos, a escola felicíssima e ele feliz. Isso que é a coisa mais importante. Ali, eu tive certeza que o Pedro ia ser o melhor pai do mundo para o seu filhote cérebro. Porque é isso que eu quero que as pessoas entendam, e as crianças entendem muito mais fácil que a gente. Quando a gente cuida dessa máquina tão linda que é o cérebro, ele vai dar tudo de bom pra gente. A gente vai poder chegar onde quiser chegar. E o Pedro chegou. O Pedro hoje vive fora do país, é um cara super bem sucedido, tem 2 filhos, um deles é TDAH e ele já começa a ajudar esse mesmo filho. E também uma coisa que eu fiquei muito encantada é que ele soube a hora de tomar o remédio. Um dia ele foi no meu consultório, já tinha mais ou menos uns 12 anos, e falou assim, quando será que eu não vou tomar? Eu falei, muito simples, você já pode não tomar nos finais de semana. Você já pode começar a ver o dia que você pode e precisa. Vai sentar, tem a disciplina de estudar, você fez o hábito? Fiz, tia. Então você não precisa tomar todos os dias. Nas férias, assim que entrar de férias, você pode suspender seus remédios. E com isso ele foi fazendo todo um arsenal de truques para estudar, para ficar sentado, para ter tantas horas de estudo. E se tornou eu digo que eu virei uma peça descartável na vida dele, na prática, mas que a gente está sempre no coração. E ele ganhou o capacete. Ao final eu prometi no final de 2 anos, mas ele fez a história dele tão rapidamente, eficiente, que ele levou ao final de 1 ano o capacete. E certamente, onde quer que ele esteja hoje, eu acho que faz parte de uma decoração, seja de uma estante, seja do escritório, ele mereceu esse capacete.